Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje será o sistema nervoso. Esse sistema tem como função formar uma rede de comunicação dentro do nosso organismo, que é responsável por integrar os estímulos que nós recebemos com as respostas que serão dadas pelo nosso organismo. E esses estímulos podem ser estímulos tanto internos, provenientes do próprio corpo, como por exemplo a sensação de sede, de fome, vontade de urinar, quanto estímulos provenientes do meio, como as sensações de frio, calor. Tá? Então, o sistema nervoso, ele capta esses estímulos, interpreta esses estímulos e gera uma resposta para esses estímulos. Tá? Então, existe uma integração do que é sentido com aquilo que é depois executado como resposta. Quem coordena tudo isso é o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele tem uma função que é muito complexa, que é justamente essa função de interpretar os sinais daquilo que vem do meio, e também do próprio corpo, transformar isso em algum tipo de sinal e gerar uma resposta para isso. Então, todo o sistema nervoso executa funções muito complexas. E como executa funções complexas, acaba que as células que formam os tecidos do sistema nervoso adquirem formas muito complexas, e muito específicas para as funções. Basta a gente lembrar, vocês devem lembrar lá das aulas de tecido, de como que é o formato de um neurônio. E por ser um tecido extremamente especializado, um sistema extremamente especializado, ele vai acabar tendo uma baixa capacidade de regeneração. É por isso que as pessoas falam que os neurônios vão morrendo à medida que a gente vai envelhecendo, e a gente vai utilizando ao longo da vida o nosso sistema nervoso, e os neurônios vão envelhecendo, vão morrendo, vão se apagando, não é? E ainda mais dependendo do tipo de vida que nós temos, se nós consumimos drogas tanto lícitas quanto ilícitas, também ocorre efeito de danos às células do sistema nervoso e elas não se regeneram. Porque o que acontece? Não acontece mais divisão celular para um neurônio. O neurônio ele tem uma função altamente especializada, um formato altamente especializado. Então, se um neurônio morre, ele não consegue, os outros neurônios que estão próximos não conseguem se dividir para substituir aquele neurônio que morreu. Então, não há renovação desse tipo de tecido. E também a de regeneração é muito difícil de acontecer. Por isso que quando ocorre algum dano ao sistema nervoso, quer seja ao cérebro, por exemplo, num acidente vascular cerebral, numa isquemia, que morre uma grande quantidade de células, de neurônios, numa região que fica sem vascularização por um determinado período, essa região ela vai perder a função dentro do sistema nervoso do indivíduo. E aí o indivíduo passa a ter, provavelmente, sequelas por conta disso. Mesma coisa acontece quando há a ruptura, por exemplo, da medula espinal, em um acidente, por exemplo. A dificuldade de regenerar essa ruptura da medula é que faz com que as pessoas às vezes percam os movimentos dos membros. E aí, dependendo da altura em que da coluna vertebral, da medula espinal em que ocorre essa ruptura da medula, a pessoa vai perder os movimentos dos membros inferiores ou pode perder os movimentos dos membros inferiores e também superiores, tá? Por conta da dificuldade de regeneração que acontece para esse tecido. Didaticamente, nós dividimos o sistema nervoso em duas partes, o chamado sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que é formado por nervos e gânglios. Então aqui o nervoso central, onde nós temos o encéfalo, aqui dentro, cérebro, cerebelo, aqui dentro do crânio, e aqui a medula espinal, que passa por dentro da coluna vertebral. Todos esses feixes de nervos e os gânglios, que são esses encontros desses nervos, vão fazer parte do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é constituído por três partes. O cérebro, que é a maior parte que compõe o sistema nervoso central, o cerebelo, que parece um pequeno cérebrozinho aqui embaixo do cérebro, e o tronco encefálico, e tronco espinal, o tronco encefálico, que vai se ligar à medula espinal. Tá? Pode ser chamada, antigamente era chamada de medula espinhal, hoje é mais
utilizado o termo medula espinal. Então, todos esses órgãos aqui compõem o chamado sistema nervoso central. Vamos falar um pouquinho de cada um. Primeira coisa importante para a gente falar a respeito do sistema nervoso central é falar que, por ter justamente uma importância fundamental na nossa fisiologia, no nosso funcionamento como organismo, e por ter uma baixíssima capacidade de regeneração, caso sofra algum tipo de lesão, o sistema nervoso ele precisa ser muito bem protegido. Tá? E para isso nós temos a parte do encéfalo protegida dentro do crânio, né, que é um conjunto de ossos que se juntam aqui na cabeça, né, que formam a cabeça, e aqui dentro está o nosso encéfalo, né, nosso cérebro. Então, um sistema de ossos bastante resistentes protegem esse cérebro aqui dentro de sofrer qualquer tipo de lesão. Tá? A medula espinal, por sua vez, ela passa por dentro das vértebras. Tá? Então, a nossa coluna vertebral, por dentro dela passa a medula espinal. Então, também está protegida contra rupturas e lesões a partir de um conjunto de ossos que se interligam, como formando uma espécie de túnel, e a medula espinal passa ali por dentro. Gente, é importante salientar que a medula espinal é um conjunto, né, de nervos, né, de células do sistema nervoso que passam por dentro da coluna vertebral. A medula óssea, tá, é parte componente dos ossos, né, que fica dentro dos ossos e serve para formar as células do sistema sanguíneo. Então não vamos confundir uma coisa com a outra. E por fim, nós temos um outro tipo de proteção, que é um sistema das chamadas meninges. As meninges são camadas formadas por tecido, né, principalmente tecido conjuntivo, que vão proteger também o encéfalo e os componentes do sistema nervoso central de atrito, de passagem de micro-organismos patogênicos, de substâncias indesejadas, tá? São 3 as meninges que nós vamos ter, tá? Elas ficam aqui ao redor, então, do sistema nervoso central. Aqui, essa primeira camada aqui é pele e osso. Então, nós vamos ter a camada mais externa das meninges, a meninge chamada de dura mater. Ela é um tecido conjuntivo mais rígido, ela é mais grossa, mais rígida, e então ela tem uma função bem de proteção mesmo, para evitar qualquer tipo de dano ao sistema nervoso central. Logo abaixo, nós vamos ter uma outra meninge chamada de aracnoide, que recebe esse nome porque ela é toda vazada, assim, desse jeito, parece formando uma teia de aranha. Então ela recebe o nome de aracnoide. E ela tem uma função principalmente de amortecimento. Opa, peraí. Ela tem uma função de amortecimento contra choques mecânicos e tal. E por fim, nós temos a chamada pia mater, que é a camada mais delgada, também formada por tecido conjuntivo, e que vai ter como função fazer o revestimento, né, de todo o sistema nervoso central muito junto desse sistema. Então ela está muito em contato com o sistema direto, em contato com o sistema nervoso central, tá? Com o cérebro ali envolvendo, inclusive quando ocorrem esses sulcos aqui no cérebro, que são essas entradinhas aqui que acontecem no cérebro, a pia mater acompanha, entrando aqui junto desse sulco e fazendo esse revestimento juntinho com as reentrâncias, né, do cérebro. Ela tem uma vascularização muito elevada e por isso mesmo ela é responsável por levar sangue até o cérebro, né, e poder nutrir essa região do cérebro onde ela está em contato. Então ela é responsável pela nutrição dessa região na qual ela mantém o contato. Aqui circulando entre essas meninges, nós vamos ter um líquido, tá? Chamado de líquor ou líquido cefalorraquidiano. Esse líquido, ele é muito transparente, cristalino, né? Ele não tem cor, não tem cheiro, e ele tem como funções básicas conduzir nutrientes para o cérebro, tá? Então existem nutrientes minerais e tal, solubilizados dentro desse líquido. O líquido circulando junto das meninges, próximo ao cérebro, também serve para capturar produtos da atividade cerebral e levar esses produtos embora, então fazer uma espécie de limpeza, né, dos produtos da atividade cerebral.
e também serve como uma forma de evitar choques mecânicos, né? Porque é um líquido ali dentro que pode atenuar um choque mecânico e também fazer o controle da pressão intracraniana. A análise do líquido cefalorraquidiano coletada lá na medula, muitas vezes ela é realizada para poder aferir se não há alterações na composição desse líquido cefalorraquidiano, que podem dar a indicação de algum tipo de infecção no sistema nervoso central. E aí nós temos infecções que podem ser encefalites, quando nós temos infecções que acontecem no próprio encéfalo, no cérebro ou no cerebelo, ou então as chamadas meningites, que são inflamações que podem ser virais ou bacterianas que vão ocorrer nessas camadas que protegem o sistema nervoso central. Então, as meninges podem sofrer inflamação e essas inflamações, né, chamadas de meningite, são muito perigosas, inclusive. Principalmente as meningites bacterianas, que costumam ter uma grande mortalidade. Então, assim, é muito comum de serem doenças fatais para quem as desenvolve. Tá? Falando agora de cada um dos componentes do sistema nervoso central, o cérebro é o principal elemento do sistema nervoso central, tanto que ocupa a maior porção do sistema nervoso central, aqui em vermelho é o cérebro, tá? Ele é formado por duas partes, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? De cada uma das partes que formam o cérebro. Vamos ficar aqui só com a informação sobre o cérebro. Ele é a maior parte, então, do sistema nervoso central e o cérebro é responsável pela nossa memória, né? Guardar a nossa memória é guardada na forma de proteínas dentro do cérebro, a interpretação dos estímulos que vêm do meio, né? Os nossos pensamentos, então se eu penso em levantar, em caminhar, se eu penso no que eu preciso fazer, se eu tento resolver um problema, se eu estou concentrado aqui pensando, né, assistindo essa aula, tentando entender o que o Rafael está falando, quem está trabalhando nisso é o cérebro, tá? Os nossos sentimentos, né? A gente fala, o coração é responsável pelos sentimentos. A gente tem essa ideia porque muitas vezes quando nós somos estimulados por um determinado sentimento, os batimentos cardíacos eles aceleram. Muitas vezes quando nós nos emocionamos, né? A pessoa está apaixonada, vê lá o fruto da sua, né, do seu afeto passar, né, pela pessoa e aí fica lá e se emociona com aquilo, o coração bate mais forte, mas quem controla isso e manda o sinal para o coração bater mais forte, na verdade, é o cérebro. Então, o cérebro é que é responsável pelos sentimentos, né, tanto positivos quanto sentimentos negativos. Assim como também o cérebro é responsável pelo controle mecânico do nosso corpo. Então, se eu resolvo levantar, se eu resolvo caminhar, se eu resolvo sair correndo, se eu resolvo levantar um braço, se eu resolvo coçar a cabeça, tudo isso é controlado pelo cérebro. O cerebelo, que é essa porçãozinha menor aqui, roxa, aqui atrás, né, logo abaixo do cérebro, é responsável principalmente pelo equilíbrio e pela nossa coordenação muscular. Então, quando a pessoa sofre algum tipo de lesão nessa região, ou, né, tem algum distúrbio nessa região, vai ter dificuldades com coordenação motora, né? E outra coisa interessante também quando a pessoa ingere álcool, né? Vocês já devem ter visto isso, porque não tem idade para beber, né? Então devem ter visto acontecer com outras pessoas. Muitas vezes a pessoa, quando ingere muita bebida, ela fica desprovida de equilíbrio, né? Fica o famoso, né, bebum caindo, né, na calçada. Não consegue fazer o 4 com a perna e tal. Por quê? O cerebelo a bebida vai atuar ali no cerebelo e vai prejudicar o funcionamento da estrutura, promovendo como reflexo um distúrbio no equilíbrio e na coordenação muscular. Por isso que alguns medicamentos também conseguem fazer isso, né? Principalmente medicamentos psicoativos, né? Antidepressivos, ansiolíticos, fazem esse tipo de coisa. Eles alteram um pouco a atividade do cerebelo e isso faz com que a pessoa fique um pouco prejudicada na coordenação motora. Por isso que se aconselha, não, é proibido por lei que pessoas que bebem dirijam, né, pelo simples motivo de que ela fica alterada na sua coordenação, no seu equilíbrio, no seu julgamento. E as pessoas que fazem muitas vezes uso de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, né, não pilotem máquinas pesadas, esse tipo de coisa, porque muitas vezes a coordenação motora fica levemente prejudicada. Por fim,
nós temos o tronco encefálico ou tronco espinal, que é responsável por fazer a conexão entre o cérebro e a medula e também faz o controle de funções que nós não controlamos de forma ativa, né? De forma voluntária, que é a pressão arterial, a frequência cardíaca e a frequência respiratória. A medula espinal, por sua vez, que é esse conjunto de células nervosas, né, formando feixes que vão passar por dentro da coluna vertebral, são responsáveis por conduzir o impulso nervoso. Né? Quando o impulso nervoso vem dos nervos periféricos, ele vai até a medula espinal e aí a medula conduz lá para o sistema, né, para o cérebro, para que seja processada essa informação lá. E aquilo que foi processado como uma resposta lá no cérebro vai ser conduzido para os nervos periféricos para executarem uma função. Quer essa função seja, por exemplo, liberação de um hormônio a partir de uma glândula, né? Ou então uma função mecânica, né? Como, por exemplo, levantar e sair caminhando. Tá? Então, em geral, a medula espinal vai fazer isso, coletar as informações que vêm dos nervos, levar para o cérebro para que o cérebro possa processar essa informação, gerar uma resposta e a medula espinal conduz essa resposta para o local onde essa resposta será efetivada. Tá? Então, ela é a condutora. Mas existe um momento em que a medula espinal também se torna independente e ela não precisa do cérebro para gerar uma resposta, que é o chamado ato reflexo. Tá? Nesse momento do ato reflexo, acontece a resposta, ela não vai, ocorre o estímulo, tá? Que é capturado pelos nervos periféricos, e esses nervos periféricos vão levar essa informação até a medula. E ao invés da medula levar essa informação lá no cérebro para que ela seja processada e depois trazer de volta a resposta, o processamento e a formação dessa resposta acontece já pela própria medula. Tá? Ela nem leva lá no cérebro. E isso pode ser observado quando a gente precisa de uma resposta muito rápida, que é o chamado reflexo ou ato reflexo. Um exemplo disso, por exemplo, quando nós temos, né, uma panela quente, se vocês estão cozinhando, por exemplo, uma chapa quente, ou vocês, né, em qualquer lugar que vocês sintam calor, ou uma coisa muito fria, ou um espinho, ou um corte de papel, uma lâmina de uma faca, qualquer coisa nesse sentido que provoque uma dor e que precisa de uma resposta rápida para eliminar aquele estímulo ali. Essa resposta vai ser dada pela própria espinha no chamado ato reflexo. Então, aqui, por exemplo, o desenho está dando exemplo do dedo próximo a uma chama. Os neurônios sensitivos, né, que estão na nossa superfície da nossa pele, vão capturar esse calor excessivo, né, que vai ser capturado e entendido como um estímulo que precisa ser eliminado. Isso é levado, né, pelo neurônio sensitivo até o gânglio mais próximo. Lá, e aí ele é passado para o chamado neurônio associativo. Por quê? O neurônio associativo vai fazer a ligação entre o neurônio que traz a informação, que é o neurônio sensitivo, e o neurônio que executa a função, que é o neurônio motor. Ao invés disso aqui pegar essa via lá para cima e ir até o cérebro, ele vai aqui mesmo na própria medula gerar a resposta. Então, ao invés de recebe o estímulo, conduz pelo neurônio sensitivo lá para o cérebro processa a informação e manda de volta uma resposta via neurônio motor. Isso aqui não acontece. Isso vai acontecer direto neste caminho aqui, ó. Neurônio sensitivo produz a resposta aqui nos neurônios associativos e manda a resposta para o neurônio motor. Rapidamente tirar o dedo da chama, tá? Qual que é a importância disso? Qualquer segundo a mais que levar para essa resposta acontecer, indo lá para o cérebro e tendo que retornar para a mão para a gente tirar o dedo da chama, pode levar a maior lesão, a um aumento dessa lesão. Então é importante que essa resposta se dê sem precisar chegar até o cérebro, rapidamente na própria medula. Tá? Isso é muito importante de acontecer. Quem vai fazer e aí tanto é que a gente pode ver que essa resposta do ato reflexo é sempre uma coisa muito rápida, né? E é sempre uma resposta de tirar a mão de alguma coisa, ou no caso, quando, por exemplo, vocês já devem ter visto aqueles médicos fazendo exame sobre o ato reflexo, batendo com um martelinho no joelho e de repente a pessoa dá um chute, porque é a resposta reflexo para aquela batidinha na patela do nosso joelho, tá?
Ato reflexo, então, é essa resposta muito rápida. O chamado arco reflexo é este caminho que é executado. Ao invés de neurônio sensitivo, medula espinal, cérebro, volta, neurônio motor, a resposta é neurônio sensitivo, neurônio associativo, neurônio motor. Esse desvio aqui é chamado de arco reflexo. O sistema nervoso periférico, por sua vez, é constituído pelos gânglios e pelos nervos. Então, aqui é o central, encéfalo e medula, o periférico, gânglios e nervos, tá? Que vão ocorrer no nosso corpo inteiro. Os gânglios vão ser o quê? Reuniões de corpos celulares de neurônios. Vamos lembrar como é que é o corpo de um neurônio? Os dendritos ali que recebem a informação, o corpo celular onde fica o núcleo e aquela cauda comprida que é o chamado axônio. Então, o corpo celular do neurônio, né, que é esse local onde vai ocorrer o processamento da informação, é o corpo celular do neurônio. E quando se reúnem vários neurônios, eles vão reunir os axônios deles, mas também vão reunir os corpos celulares. Então, quando esses corpos celulares se encontram, é como se um feixe de nervos, né, que é um feixe de neurônios, ele tivesse uma porção entumecida, que é onde todos os corpos celulares se encontram, né, naquela região ali daquele feixe nervoso, e ali é que vai se processar a sinapse, ou seja, vai ser conduzido o impulso nervoso de um neurônio para o outro via neurotransmissores, tá? Os nervos, por sua vez, vão ser feixes de múltiplos axônios, né? Dos mesmos neurônios que formam os gânglios, vão sair os axônios desses neurônios e eles vão formar os nervos, tá? Eles vão ser cobertos por uma camada de tecido conjuntivo e no nosso corpo nós vamos ter 12 pares de nervos que saem do nosso sistema nervoso lá do nosso encéfalo, tá? 12 pares, e nós vamos ter 31 pares que saem das espinhas, tá? Das espinhas não, da medula espinal, tá? Os neurônios nos nervos e nos gânglios, eles podem ser tanto neurônios eferentes quanto neurônios aferentes ou neurônios mistos, tá? Os neurônios aferentes são aqueles chamados também de sensitivos, que são aqueles neurônios que recebem a informação do meio, levam para o cérebro. Os neurônios eferentes são aqueles que pegam a informação lá, a resposta lá do cérebro e conduzem ela para gerar essa resposta lá no órgão de interesse, tá? Então, eles são os neurônios chamados de motores, porque eles é que vão executar uma resposta. O sistema nervoso periférico também pode ser dividido em duas outras partes. Isso é o sistema de acordo aí, não com a anatomia como um todo, mas de acordo com a função. O sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O somático é aquele que nós controlamos, tá? É aquele sistema nervoso que vai fazer com que a gente se levante, com que a gente caminhe, com que a gente fale, com que a gente coce o olho, com que a gente coce a cabeça, né? Com que a gente saia correndo e assim por diante. Então, tudo aquilo que nós efetivamente controlamos é sistema nervoso, né, periférico somático, que é o voluntário. Aquilo que nós não controlamos é efetivado pelo sistema nervoso periférico chamado de autônomo. Ele não tem o nosso controle, ele acontece sem com que nós controlemos, tá? E ele vai se dividir no sistema nervoso simpático e no sistema nervoso parasimpático, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? Né? Origem, local onde ele acontece e também as funções. Então vamos dar uma olhada. A primeira coisa, a origem. O sistema nervoso simpático, né, como o nome está mostrando aqui, ele vai ter uma origem, tá, principalmente na região do tórax e na região da lombar. Então o sistema nervoso simpático, periférico simpático, né, ele vai ser esse que vai ficar aqui mais ou menos pelo meio da nossa medula espinal. Tá? Então, ele ocupa aqui tórax e região da lombar. O parasimpático, por sua vez, ele vai sair aqui do tronco encefálico e da região sacral. Então, ele sai das extremidades. Tá? O parasimpático tem origem aqui nas extremidades, enquanto o simpático tem origem bem aqui no meio. Tá? Ele é intermediário. O neurotransmissor que é gerado no sistema nervoso simpático é a norepinefrina ou noradrenalina, tá? Enquanto que o do parasimpático é a acetilcolina. Vocês devem lembrar lá das aulas de hormônios, né, de sistema endócrino, quando a gente falou sobre
hormônio, né? A gente falou sobre adrenalina ou epinefrina, e noradrenalina e norepinefrina. Nós falamos sobre a produção desses hormônios em quais glândulas mesmo? Suprarrenais. E nós falamos sobre esses hormônios estarem envolvidos na resposta de fuga ou luta. Então, todos aqueles sintomas que são provenientes, né, do que acontecem no nosso corpo quando a gente está num momento de fuga ou de luta, que a gente já viu na aula de sistema endócrino, é gerado via sistema simpático. Então é aquele momento em que a gente vai ter o nosso corpo para ficar de prontidão para lutar ou para fugir. E o que vai acontecer nesse momento? Dilatação de pupila, para que a gente possa capturar melhor a luz do ambiente. A gente vai ter inibição de fluxo salivar e nós vamos ter dilatação dos brônquios para que nós possamos respirar mais, conduzir mais oxigênio. Para que isso? Porque as nossas células, se nós vamos lutar ou se nós vamos fugir, as nossas células vão precisar de muito oxigênio nos nossos músculos para poderem gerar essa resposta de sair correndo ou de sair lutando. E aí as células vão respirar enlouquecidamente e eu vou precisar de muito oxigênio para que essas células façam isso. Então eu vou ter dilatação de brônquios. Eu vou ter aceleração dos meus batimentos cardíacos também para fazer a condução do oxigênio para as células dos meus músculos, a fim de que eles sejam bem nutridos com oxigênio para que possam respirar e gerar, né, muita energia. E aí eu vou ter o que? Estímulo da conversão do glicogênio em glicose. E aonde isso acontece, minha gente? Isso acontece no fígado. Lembra que o fígado guarda glicogênio, que é o que? O carboidrato de reserva da nossa espécie, né, dos animais como um todo. Então, por que o meu corpo vai mandar aqui, o sistema simpático vai mandar aqui, se eu tiver que fugir ou correr, quebrar glicogênio em glicose? Por quê? Eu não preciso de reserva nesse momento, eu vou precisar de energia para fazer o quê? Fugir ou lutar, sair na porrada. Então, nesse momento, eu preciso o quê? Que o glicogênio seja quebrado em glicose, para que essa glicose possa ser levada para os músculos, para que possa ser respirada essa glicose e gerar energia para eu lutar ou para fugir, tá? Então, aqui nesse momento, a gente vai ter o quê? Estímulo todo o corpo voltado para fazer algo, para ação, tá? Nesse momento, nós também vamos ter a inibição do peristaltismo. É como se a digestão pausasse. Pensa bem, né, gente? Eu vou lutar ou eu vou sair correndo, fugindo de alguma ameaça, né? De um ladrão, de um cachorro bravo que apareceu na rua, dois homens numa moto, o que for, né? Da chinelada da mãe de vocês. Então, o que acontece? Pensa bem, para que a digestão vai estar ocorrendo nesse momento? Vai que dá um piriri, dá vontade de ir no banheiro bem na hora da luta ou da fuga. Então, aí o corpo paralisa o processo digestivo porque ele quer correr, lutar, se proteger. Digestão é o que menos importa nesse momento. Também aqui vai ter o que? Estímulo da secreção da noradrenalina e da norepinefrina, né? Noradrenalina ou norepinefrina, adrenalina ou epinefrina, tá? E também vai ter o processo de inibir a contração da bexiga. Mesma coisa que acontece aqui, gente, com o estômago aqui, com o digestivo, né? Meu Deus, imagina lá vocês lutando, brigando, correndo, dá vontade de fazer xixi no meio de uma fuga? Não tem condições, tá? O parasimpático, por sua vez, é o responsável pelo relaxamento. Exatamente o oposto do simpático. Ele vai te colocar para descansar, para relaxar, para ficar tranquilo. Tá? Então, o que vai acontecer? Contração da pupila para que entre menos luz e aí a gente possa, né, ficar com menos luz chegando ao cérebro, menos estímulo. Tá? A gente vai ter contração dos brônquios, porque o nosso estímulo respiratório não vai ser muito elevado, a gente vai estar respirando menos, vai estar com a frequência cardíaca e respiratória mais lenta. Vai ser estimulada aqui a liberação da bile, e aí nós temos o nosso fígado funcionando de outro jeito, liberando a bile. E qual que é a função da bile? Digestão. Então, o parasimpático ativa a digestão. Então, é quando nós estamos relaxados que nós estamos fazendo o processo digestivo, tá? É quando nós estamos tranquilos, relaxados, quando nós estamos descansando, às vezes dormindo, é que nós vamos fazer essa digestão, tá? Aumenta também o peristaltismo, que é o movimento dos ductos que conduzem o alimento dentro do nosso corpo. Então, estômago, intestino, tudo isso vai apertando, né? Esses músculos vão se apertando, se contraindo e relaxando para poder ir conduzindo o bolo de alimento dentro do nosso corpo, tá? E também
contrai a bexiga. Então aí quando a gente está relaxado é que a gente pode fazer um xixi, que a gente lembra de fazer um xixi. A gente nunca lembra de fazer xixi quando a gente está muito focado, muito atento, estressado com alguma coisa, a gente nem lembra que a gente tem que fazer xixi, né? Então essa é a diferença de um sistema para o outro. Lembrando que esses sistemas são todos autônomos. Isso aqui tudo faz parte do sistema nervoso periférico autônomo. A gente não controla nenhuma dessas funções. Vocês não decidem quando vocês dilatam ou contraem a pupila de vocês, tá? Isso aqui tudo é autônomo e vai dar justamente essas respostas para a gente para permitir com que a gente tenha um momento de relaxamento e faça determinadas funções ou então tenha um momento de contração e atenção para o estímulo de fuga ou então um estímulo de defesa do nosso corpo, né, diante de uma ameaça. Nada disso é controlado pela gente, tudo isso aqui é resquício evolutivo.